tem feito diferente, ele não tem reclamado de forma assintosa, não tem levantado o braço, ele não tem jogado o árbitro contra o público, não. Aliás, quem jogou o Hulk contra o público foi o árbitro. Faça uma pesquisa sobre o famoso, para ver como é que fica. É isso, Felipão bem bravo também com essa situação, só para reforçar, o Hulk já tomou 17 cartões nesta temporada, em 2021 e 2022 foram 20 cartões no total, ou seja, próximo aí de bater esta marca também na somatória. Depois, o diretor de futebol do Atlético, Rodrigo Caetano, também foi para a entrevista coletiva, reclamou também da arbitragem, pediu uma ajuda da CBF também para que olhe essa situação do Atlético com a arbitragem para que isso não siga acontecendo, viu, Gláucia? Duda, muito obrigada também pelas informações, da mesma forma ao Mendel, aos dois que estiveram conosco aí repercutindo essas duas situações de reclamação de arbitragem que foram muito fortes, né, no fim de semana nessa rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente comentar aqui, tanto Palmeiras quanto o Galo, a gente vai ouvir o Wilson Luiz Seneme falando pelo lado da CBF também dessas críticas recebidas. Eu falei que eu não vou comentar a respeito de nenhuma situação específica, né? Eu sei que é um universo que o mesmo que eu sofro, a pressão que eu sofro aqui é a pressão que a comissão sofre também dos seus torcedores, né? Quando não vem um resultado importante para eles, né? O importante é que a gente tem trabalhado muito para cada vez mais entregar uma arbitragem cada vez melhor. E a gente tem visto. Esse ano de 2023 é fato que a arbitragem está muito melhor do que foi o ano passado. Perfeição não vai existir, a gente espera a colaboração e a contribuição de todos. A arbitragem não faz o jogo sozinho. Óbvio, a gente tem que melhorar e seguir trabalhando, né, para corrigir os erros, como qualquer jogador, como qualquer clube, como qualquer instituição faz. Os erros acontecem para todos os lados, né? E a gente vem aqui também, rodada após rodada, sempre apontando, trazendo, os nossos analistas de arbitragem sempre falando muito dos lances que são reclamados, enfim, o VAR, que a gente sempre falou que ia dar uma melhorada, traz ainda também muito mais polêmica para tudo isso. Mas o que me pega mesmo são as declarações dos clubes e como isso muda a narrativa do que é o jogo, né? Eles trazem mais para essa narrativa da arbitragem a questão, ao invés da questão do jogo, trazendo muito para a arbitragem e até trazendo acusações que são pesadas, né? Como essa que o Filipão fala, olha, é de lá de dentro, que mandam dar o cartão para o Hulk. Como assim, né? É algo muito, muito forte para ser dito, para ser colocado, para ser jogado, enfim, né? E do Palmeiras também, João Martins substituindo bem o Abel, né? Também nesse sentido. Chegando lá e falando essas questões de arbitragem, trazendo essa narrativa da arbitragem para o jogo, enfim. Também acho que não se sustenta essa situação de não querem que o Palmeiras... Não, os erros acontecem também a favor de um, a favor de outro, contra outro. Pode-se discutir melhorar a arbitragem, que os erros acontecem, que precisa de uma melhora, enfim. Agora, essa coisa de perseguição, para mim, não cola. Então, vamos lá. Primeiramente, que pena que a gente vai discutir arbitragem em vez de discutir uma rodada boa. Um Palmeiras cheio de jovens que jogou muito bem. Aliás, individualmente, vários jogadores para a gente destacar. Eu acho que o ponto é esse. O momento que a gente começa a acusar e apontar o dedo e criar essas teorias, a gente tem que vir provar. Não adianta falar que o Wilton... Porque assim, eu entendo todo o calor da parada. O Palmeiras foi prejudicado, por exemplo. O Palmeiras foi, ontem foi muito claro isso. Quem negar isso, aquele cotovelão que ele deu na cara do Hendrick, aquilo ali é pra ser expulso. Entendeu? Ponto. Assim como o Palmeiras tem razão em discutir algumas eliminações que teve em mata-mata, com o VAR que não olhou e tal. Eu acho que tudo isso tá totalmente correto. E o Palmeiras tem sido prejudicado nesse sentido. Agora, a partir do momento que você traz para uma narrativa de que existe um sistema, uma elaboração para prejudicar, aí você tem que provar, mano. Aí você perde a razão na discussão. Porque você começa a criar vozes da sua cabeça. Porque assim, se você realmente tem... E a gente tem que vir aqui e mostrar, realmente estão lascando o Palmeiras. Tem sim um sistema para lascar o Palmeiras. Se isso for comprovado, a gente tem obrigação, como jornalista, como enfim, de trazer isso à tona. Agora, falar por falar, eu posso falar aqui também que
simplesmente o Mickey não gosta de mim, por isso que eu não ganho 200 mil. Eu posso falar, mas e aí? Vai saber, entendeu? Eu tenho que provar isso. Então a discussão vai para um lado. Pra mim, o VAR melhorou a situação do futebol. Eu não acho que esse papo de que o VAR... Tem muito impedimento aí que vai passando, que as coisas estão normalizando e a gente não vê o quanto tem acertado. Esse lance do Palmeiras de ontem, pra mim, é bizarro. É bizarro, acho que tem que estar... Porque condicionou o jogo. Um jogo onde o Palmeiras foi bem, a gente tem que ressaltar isso também. O caso do Hulk. O Hulk também já planta isso há muito tempo também, é um grande jogador, mas se assiste o jogo do Atlético, ele tá sempre no ouvido do árbitro. É o que a gente fala. A gente fala de qualidade do nosso futebol e tudo, da nossa arbitragem, mas o que a gente coopera também para a arbitragem ser ruim, o que os agentes do jogo ali, treinador, comissão, todo mundo que está dentro de campo, complica a situação do árbitro também é gritante. Então, enfim, agora é uma guerra de narrativa, cada um vai tentar puxar para o seu, tirar vantagem de alguma forma, porque isso reverbera para o próximo jogo, para a próxima rodada, e aí a gente não sai do lugar. A gente fica naquela cultura de tirar vantagem, de quando é contra mim eu fico maluco, quando é a favor eu fico quietinho e segue o jogo, que meus pontos foram agregados ali. Para mim o ponto é esse, você reclamar de arbitragem, das decisões, isso a gente sempre faz aqui, quando tá errado a gente traz, cada um dá a sua opinião. Agora, quando você começa a criar algumas teorias, onde você pega o Wilton, por exemplo, eu não conheço o Wilton, mas não posso falar que ele tá de má fé. Pô, se ele tiver isso, tem que ser tirado do futebol, se for provado. A gente tá falando de uma pessoa que tem família, que tem tudo. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Não é tão simples assim. Então acho que quando os clubes ultrapassam essa linha, aí a discussão já fica bem complicada e para mim não faz nenhum sentido. É isso que pega, né? Você reclamar de um lance pontual, você trazer algo e falar, como você disse, teve lance ali não que só sim. Pontual, o Palmeiras tem situações das últimas eliminações de Copa do Brasil, por exemplo, que ele tem total razão. Eu acho que o que pega é isso, né, Nath? Essa teoria da conspiração que é criada. Eu acho que é isso que pega muito. É que a arbitragem no Brasil é uma vergonha, Não tem profissionalização da arbitragem, não sabe se utilizar muito bem do VAR. Ferramenta veio para ajudar o futebol, tem gente que não sabe utilizar, fica apoiado, como foi no jogo Atlético Paranaense Palmeiras, o árbitro muito distante dos lances, se apoia numa questão de se eu errar aqui, eles vão me corrigir lá. Muitas vezes acaba errando junto. Então, assim, de fato De fato, também concordo com o Hulk que ele fala. Quem tinha que estar passando por aqui era o árbitro. O árbitro tem que falar o porquê ele tomou aquela decisão. Quer pegar o áudio depois... Agora, eu tô com vocês. Pegar nessa teoria de conspiração, que é sempre prejudicado... Toda semana tem pelo menos 4, 5 times reclamando de que foram prejudicados. Aí na semana seguinte tem um lance a favor, ninguém fala nada. Então acho que é uma questão de melhora de um lado, a melhora também desses agentes, como disse o Renatinho, de jogador toda hora no ouvido do árbitro. Acaba o jogo, o cara vai reclamar, acabou o jogo. O que vai mudar isso? Vai mudar o resultado do jogo, vai mudar. Porque a gente vê a postura dos jogadores muito diferente em outras competições que não são no Brasil, né? O brasileiro muda quando vai ele foi caçar o vermelho. Que a gente sabe. Ele foi caçar o vermelho depois. Pô, ele pode estar cheio de razão, as coisas têm que ser apuradas, tem que entender. No calor do jogo, do momento. A gente tem que entender porque ele tomou o cartão. Mas a questão é meio irracional, ele foi caçar o vermelho ali. Ele foi caçar uma suspensão no próximo jogo, ele não precisava. E um jogo importante contra o Corinthians. Prejudicado saiu o clube, no final das contas. São erros de arbitragem que teve no jogo contra o Corinthians, no jogo contra o Atlético.